estar na sua presença, né? Entendemos que muitas pessoas gostariam de poder estar na presença de Deus nesse momento, num culto, juntamente num templo para glorificar o Senhor, mas não tem tido esta oportunidade ainda. Mas aqui estamos e nós somos gratos pela bondade e fidelidade do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o nosso texto, que é o texto básico, que encontramos em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Hoje nós vamos dar início à nossa lição, a segunda lição. Nós estamos estudando na nossa igreja aqui a história de Israel e já estamos na parte 3 do estudo, certo? Então, nós vamos estudar hoje a segunda lição, falando sobre o ministério de Eliseu. Agora, nós vamos dar uma ênfase nesta primeira parte desta lição, também sobre a vida de Elias. Não podemos falar de Eliseu sem antes falarmos também de Elias, né? Elias teve um ministério surpreendente, maravilhoso, e eu acredito que nós podemos aprender muito com a vida do profeta Elias também. E depois nós daremos continuidade à segunda parte dessa lição, ok? Lembrando os irmãos, nosso versículo-chave é Hebreus capítulo 1, versículo 1, a versão NVI diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, né? Esse é o versículo-chave, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nosso texto básico é 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 21, e também alguns outros textos de 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos, à medida que nós formos estudando a lição, nós estaremos fazendo uso também desses textos, ok? Mas antes, vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, para que nós possamos entender a palavra e, sobretudo, aplicá-la às nossas vidas, ok? Glorioso Deus, nosso Pai eterno, aqui estamos na Tua presença, com um coração agradecido pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado oportunidades, ó Deus, no dia a dia, e agora estamos aqui na Tua casa, derramando diante do Teu trono, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor. E agora, neste momento especial, quando nós estaremos estudando a Tua palavra, que o Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, esteja falando aos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus amado, viver dentro daquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pois nós oramos agradecidos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto vai falar um pouco sobre a vida nossa lição de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Elias. Mas antes, queria só refrisar aqui, ou falar para os irmãos sobre o alvo da nossa lição, né, os objetivos também, né? Importante nós entendermos que ao estudarmos essa lição, você vai também refletir a respeito da abrangência do ministério de Eliseu. No caso, hoje pela manhã, nós vamos falar um pouco sobre o ministério de Elias, então vamos poder ver a abrangência desse ministério também, ok? E a forma como Deus o usou também para estar estimulando outros profetas, né, na sua caminhada aqui. O nosso alvo para com o aluno, na realidade, é que esse aluno ele entenda esse ministério desenvolvido tanto por Elias como também por Eliseu, e seja capaz de sentir, né, o cuidado para com outras pessoas. Então é muito importante nós entendermos que o objetivo sempre da palavra
de Deus é desenvolver a nossa vida de forma que nós possamos, como cristãos, absorver aquilo que a palavra nos ensina e assim repassarmos a outras pessoas. Principalmente nesse caso aqui de Elias e Eliseu, a questão do cuidado, né, com as outras pessoas. E é muito importante que nós, como cristãos, estejamos tendo esse cuidado, principalmente nesses dias de pandemia, né, onde tem tantas pessoas aflitas, preocupadas, que nós possamos também ter esse cuidado com as pessoas e ajudá-las, incentivá-las, né, a continuar a sua trajetória de vida cristã, sobretudo. Né? Muita gente angustiada, preocupada, assim como nós podemos aprender no ministério desses profetas, pessoas que viviam também angustiadas e preocupadas, e eles tiveram a oportunidade de ajudar essas pessoas, ok? Muito bem, e sempre lembrando também, irmãos, que isso constitui-se um ministério para a gente. Todo crente, ele tem um ministério na presença do Senhor, irmãos. Ninguém é crente só por ser crente, ninguém é crente só porque quer ir para o céu. Nós também somos crentes para servir, nós também somos cristãos para servir. Esse é o chamado do discipulado do Senhor Jesus Cristo. Né? Quando Jesus Cristo convocou o seu discipulado, Ele chamou para que esses pudessem aprender e uma vez aprendendo, eles pudessem servir. Aconteceu isso também no ministério profético no Velho Testamento, quando Deus chamava aqueles homens, né, que se dedicavam a esse ministério profético, e Deus os usava para cuidar de pessoas e para anunciar a sua palavra. Então nós vamos estudar nesta manhã sobre essa questão tão importante. Eu quero convidar você para para mudar a página aqui, para nós irmos para o capítulo 17 de 1 Reis. Nós queremos, como disse para os irmãos, falar um pouco sobre o profeta Elias. O profeta Elias. O ministério de Eliseu teve como seu precursor ali, no caso, Elias, que foi o seu tutor, que foi o quem de fato chamou para esse ministério profético, e nós vamos observar aqui a importância do ministério de Elias. Então, no capítulo 17, nós vamos ver nesse capítulo, e em outros textos também, quem era o profeta Elias, qual a sua origem, qual foi a sua contribuição para a história bíblica, e também que lição podemos aprender sobre a vida desse servo do Senhor, esse profeta, ok? Então, o nome de Elias, irmãos, é interessante que esse nome, ele poderia se dizer, Iavé é o meu Deus, o significado do nome Elias, né? Iavé ou Javé, de acordo com a transliteração, né? Então, Iavé é o meu Deus. Era assim que se chamava Elias. A gente sabe que no Velho Testamento os nomes das pessoas sempre têm um significado. Eu até gosto de dizer para os irmãos que estão constituindo família, que é muito importante ao dar um nome a um filho, a gente saber o que significa aquele nome, né? Para que a gente não esteja dando nomes aleatórios só porque a gente acha bonito, e às vezes aquele nome é até uma invocação a um demônio, ou uma dádiva, né? Alguma coisa da natureza. Então é muito bom você saber por que você está dando aquele nome para aquela pessoa, né? E a gente tem que saber isso. Quando os nossos filhos nascem, antes de nascer, a gente já tem que saber o nome. Por exemplo, a minha filha Stephanie, né? Stephanie significa o quê? Pequena estrela, né? Caio significa o quê? Significa sustentáculo, né? Então, a ideia é dar um nome que o represente, né? Porque é impressionante isso. Se você olhar para o contexto bíblico, você vai olhar que alguns homens, até o próprio Israel, né? O próprio Jacó, ele teve o seu nome mudado, porque o nome Jacó significava o quê? Suplantador, enganador, né? Então Deus mudou para Israel. Por quê? Porque Israel significa aquele que assenta entre príncipes, né? Então, para você ver Paulo, que se chamava Saulo, depois foi mudado para Paulo, né? Então Deus sempre trabalha essas questões, e isso é importante também nós pensarmos sobre isso. Então o nome Elias significa Iavé é o meu Deus, é o meu Deus. O aparecimento de
Elias no cenário bíblico, eu diria assim, seria semelhante ao aparecimento de Melquisedeque, conforme registra em Gênesis 14, 18 e Hebreus capítulo 7, 3, quando fala de Melquisedeque, aquele rei de Salém, que a palavra ela não fala da sua origem, só fala da sua existência, né? E fala lá de a ordem segundo Melquisedeque, ou seja, uma ordem que não tem princípio e nem fim. Inclusive, quando se refere a Cristo, fala que o seu sacerdócio é como o de Melquisedeque. Então, o aparecimento de Elias no cenário bíblico é assim, semelhante ao de Melquisedeque. Por quê? Porque nós não temos nenhuma informação bíblica sobre os familiares de Elias. Ele entra no cenário bíblico, nós não sabemos quem são seus pais, não sabemos qual é a sua descendência, não tem uma genealogia sobre a vida de Elias, ele simplesmente aparece. E eu acho interessante isso, irmãos, né? Eu acho interessante também isso, quando nós buscamos assim uma justificativa, né, para esse aparecimento abrupto, mas de uma importância muito grande no cenário bíblico, né? Deus, ele não está tão preocupado na sua história pregressa. Deus está interessado em lhe usar no momento, nesta ocasião, para fazer a sua vontade. Então, a história de Elias, ou seja, os seus antepassados, a sua história não tem muito significado, né? No caso, nesse contexto, é como a história de Abraão. Você vê que há pouca informação também, mas é a partir do chamado de Abraão que a história começa na vida dele. Então, é assim que acontece também nas nossas vidas. Deus não está interessado no nosso passado, o que nós éramos, o que nós fomos, o que nós fizemos. O que Deus está interessado é nesse momento, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer. É isso que Deus está interessado. Então, isso faz toda a diferença quando nós estamos na presença de Deus. Então, veja que no caso de Elias, foi assim, não se registra nada sobre a sua genealogia. O trecho de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, refere-se a ele como um tesbita, né? Ou seja, da região de Tebas, né? Natural de Tebas, e também que habitava em Gileade, lá no primeiro versículo. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então, para você ver, então é o que a palavra fala, só isso. Inclusive, lendo, né, alguns questionamentos, se na realidade ele era de Tebas, né, mas alguns acham que ele não era daquela região, mas que ele era mesmo proveniente ali de Gileade, daquela região ali. No entanto, o que a Bíblia está dizendo é isso, que ele era um tesbita, ele era natural de Tebas, e nós cremos no que diz a palavra de Deus, né? Uma vez que não há uma outra indicação de que ele era de um outro local. Então isso, para nós que somos servos de Deus e temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, o livro, texto básico, então nós entendemos que é suficiente sabermos que ele era um tesbita, né? Um tesbita. Então, vamos olhar algumas características pessoais do profeta, irmãos. Algumas características pessoais. Embora virtualmente nada saibamos sobre a história pessoal e da família de Elias, várias características pessoais podem ser facilmente conhecidas com base nas fontes informativas que temos acerca da sua vida. Veja só, ele era muito provavelmente um habitante da região ali desértica da Transjordânia, essa região ali do Iraque, né? Aquela região ali. Então é muito interessante. Ele foi uma espécie de João Batista, né? Você vê, abra a sua Bíblia aí para o texto de 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. 2 Reis.
Então veja só que esse versículo vai falar sobre João Batista, ou aliás de Elias, a semelhança de João Batista. Ele era um homem que vestia-se de pelos de animal, certo? E também ele cingia seu lombo com um cinto de couro. Por esse motivo há uma comparação dele com o João Batista, né? Com João Batista. E é interessante nós observarmos isso. O texto fala claramente aí, os irmãos podem observar. Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tesbita. É uma citação ali de 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Elias também, irmãos, é tesbita, deve ter sido um homem dotado de grande autoridade espiritual, pelo fato de ele ter a acessibilidade ao rei. Veja só, né? Então ele podia estar na presença do rei. Em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, que eu tinha lido já aqui para os irmãos, quando diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ou seja, ele tinha acesso. E só uma pessoa de uma certa projeção, de uma certa importância, né, que tinha uma certa autoridade, também tinha acesso ao rei. Não era qualquer pessoa que chegava diante do rei. Principalmente, irmãos, tratando de Acabe, um rei que, embora sendo do povo do Senhor, mas era um rei ímpio, podemos dizer assim, era um homem descompromissado com Deus e cruel, um homem impiedoso. E a gente percebe que, infelizmente, acontece isso muito na história. Se a gente lê os livros dos reis e crônicas, você vai observar sempre a frase sobre alguns personagens dizendo sobre o rei fulano de tal e fez o que era mal perante o Senhor. Então assim é a história. Infelizmente essa história ainda se repete nos nossos dias, de homens que tomam como bandeira o evangelho para se tornarem homens com cargos públicos, no sentido político, e quando chegam lá se corrompem por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do poder, das 3 coisas que Jesus desprezou no monte, né? Fama, glória e poder. E essas pessoas andam em busca disso. E em vez de honrarem a Deus, como fez Daniel, como fez Sadraque, Mesaque, Abednego, como fez José e tantos outros personagens bíblicos, que embora tendo proeminência, mas amaram a Deus, honraram a Deus, foram fiéis a Deus e defenderam a causa de Deus, mesmo em meio a uma nação ímpia que não conhecia o Senhor. E daí veio os resultados, como foi no caso de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de José, que por causa da fidelidade deles e do bom testemunho deles, as nações com as quais eles estavam envolvidas passaram a temer o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é importante isso. E Elias, ele tinha essa autoridade espiritual, ele tinha essa projeção, e por conta disso, Acabe permitia ele estar na sua presença, porque Acabe reconhecia o seu poder, e Acabe tinha medo de levantar a mão contra Elias, para você ver que ele era tão covarde, né, em relação, que quando Elias mata os profetas de Baal, ele vai dizer para quem? Para Jezabel, né, para Jezabel tomar as providências, certo? Quer dizer, era o homem que se escondia por trás da sua mulher, né? Uma mulher ímpia e perversa, que não amava e nem temia a Deus, e por isso trouxe grandes consequências para a sua nação. Então é muito importante nós olharmos isso, irmãos. Então Elias teve essa projeção. Outra coisa interessante sobre Elias: Elias era um homem fisicamente forte, né? Fisicamente forte. Quando nós olhamos 1 Reis, capítulo 18, a 42 a 46, você vai identificar isso claramente. Então vejam só, o que indica a sua capacidade de correr diante do carro de Acabe, desde o Monte Carmelo até a entrada de Jezreel. Veja só, principalmente no versículo 46 fala sobre isso.
Então, era um homem preparado fisicamente, né? No texto que foi lido na introdução de hoje, da lição, lembra lá que ele caminhou durante 40 dias, né? Era um homem resistente, era um homem preparado, era um homem que cuidava da sua saúde, que é uma boa lição para nós também, como servos de Deus, né? Que devemos cuidar da nossa saúde, precisamos trabalhar pela nossa saúde. Olha só, irmãos, nós estamos vivendo nessa pandemia e as pessoas que têm sofrido as grandes consequências são pessoas que não cuidaram da sua saúde anteriormente. Pegam o vírus e porque não cuidaram da saúde acabam sendo levados ao óbito. Então é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde. Eu acredito que depois dessa pandemia as pessoas viverão até melhor, mais saudáveis. Sabe por quê? Porque todo mundo agora está preocupado em cuidar da sua imunidade, certo? Tomando vitamina C, tomando vitamina D, tomando cálcio, quer dizer, o que negligenciavam antes, agora estão cuidando. E por conta disso, certamente teremos uma sociedade mais saudável daqui para frente. Então tudo isso é importante, irmãos, para você perceber que no plano global de Deus, no agir de Deus, Ele vai cuidando do seu povo e vai, mostrando os caminhos. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos cuidar da nossa saúde, zelar pela nossa saúde, até porque quando nós nos reportamos para o Novo Testamento, nós vamos olhar lá que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, e por ser um templo, ele precisa também ser cuidado, né? Precisamos zelar pelo nosso corpo, pela nossa aparência, pela nossa vida, amém, irmãos? Então vejam só, outra coisa sobre Elias, importante, certo? Elias era homem dedicado à oração e de grande poder espiritual, era um homem que orava, era um homem que demonstrava esse poder, e isso é evidenciado por sua vida, por ser, eu diria assim, o responsável pelo ministério geral ali, no cuidado dos profetas, né? E isso é importante, certo? E nós vamos observar na vida desse profeta o cuidado também que ele tinha para com aqueles jovens profetas que estavam estudando, certo? Estudando. Então veja só, queridos irmãos, era homem dedicado à oração e de grande poder espiritual, evidenciados por sua vida e por seu ministério em geral, certo? Contudo, o seu lado humano ficou demonstrado por seu desencorajamento e pelo fato de ter fugido diante das ameaças de Jezabel. Uma coisa muito interessante, irmãos, que eu tenho aprendido através da vida de Elias, é o seguinte, veja só o que diz o texto. Ele era um homem de oração e era um homem de grande poder espiritual, isso não se negava. Quando nós olhamos para a epístola de Tiago, Tiago vai fazer uma referência a Elias dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui agora. Lá, Tiago, o irmão de Jesus, vai falar sobre Elias e lá ele diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, ou seja, embora Elias fosse um homem de oração, embora Elias fosse um homem de grande poder espiritual, você vê que Elias, ele era um homem consagrado a Deus, dedicado a Deus, um homem que orava veementemente, é isso? E que expressava isso de forma muito intensa, né? Muito intensa. Então vejam só que ele teve medo diante de determinadas circunstâncias. E sabe, queridos irmãos, às vezes, nós, servos de Deus, nos achamos de forma assim também, né? Muitas vezes, diante dos embates, diante das dificuldades, também tememos, e isso é natural, como nós sabemos ter medo, né? Medo, não medo, né? Mas um pouco de medo é importante para a vida da pessoa, porque a pessoa que tem medo, ela também, ela começa a ser mais precavida com determinadas situações, então tem um certo valor. Agora, não, medo exagerado também já é pecado, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre ele também o nosso medo, né? O nosso medo.
a nossa incerteza, a nossa insegurança. E nós precisamos entender isso aqui, ok? Veja só, queridos, Elias estava interessado também na educação formal e no treinamento de profetas e de líderes religiosos, pelo que não era do tipo eremita, porque geralmente, né, a ideia de um profeta era aquela pessoa que vivia assim, clausurada, num lugar específico, né? E ali, quando alguém precisava, ia lá, consultava e ele dava uma resposta, não é nesse sentido. Elias, ele se relacionava com as outras pessoas, ele estava ali para instruir e ele era responsável, podemos dizer assim, por esse grupo de profetas. Por ocasião da sua trasladação, que nós vamos ainda observar na lição, né, estavam ali, por volta ali, conforme nós podemos observar, vários estudantes, eu diria assim, de teologia, profetas que faziam parte da escola, alunos que faziam parte da escola de profeta. Nós podemos observar isso lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 7 e 16 a 18, né, que estava um grupo de pessoas naquela região que eram estudantes ali de profetas, ok? Vamos olhar um pouco também, irmãos, sobre o passado formativo, né, da vida de Elias. Supõe-se que seu ofício como presidente da escola de profetas o colocou numa posição de oposição às tendências e aos acontecimentos de Israel. Isso aqui é algo também muito interessante, irmãos. Nós não podemos desassociar a vida cristã daquilo que está acontecendo politicamente no país, né? Eu entendo que esse é um dos grandes motivos pelos quais, eu diria assim, alguns governantes têm tentado inibir a igreja na sua funcionalidade, né? Na sua funcionalidade. É porque a igreja de Jesus Cristo começou a ter voz. A igreja de Jesus Cristo começou a expressar os seus pensamentos, aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita. É diferente de anos atrás. Anos atrás, a igreja ela ficava ali cativa, submissa, né? Na dependência ali de uma barganha com o poder público, trocando voto da igreja com saco de cimento, com tijolo, com terreno. Hoje não, hoje a igreja ela é consciente, ela sabe que ela é uma voz profética na sociedade, ela sabe que ela pode fazer a diferença através do seu voto, da sua posição, e o governo tem visto isso, principalmente o governo passado, comunista. Então tentou calar a igreja, e nada mais é mais uma cartada de tentar calar a igreja, irmãos. Eu achei interessante, essa semana vi uma publicação no Instagram de um avião comercial, daqueles aviões de mais de 600 pessoas, né? Lotado, as poltronas estão mais próximas do que essas que vocês estão sentados, aí. Bem mais próximo, você senta e fica grudado no outro ali, do lado, igual poltrona de ônibus, né? E todo mundo com máscara, mas estava lotado o avião. Aí a outra foto tinha uma igreja, com uma fileira de banco isolada, e a outra, né, com um espaço de mais ou menos isso aqui, né, como vocês estão aí, né? Disso aqui de distância, né? Por quê? Porque para evitar o contato do vírus. Agora, no avião o vírus não pega, na feira o vírus não pega, na fila do banco o vírus não pega, só pega dentro da igreja. Você já prestou atenção nisso, irmão? Por que que isso acontece? É o povo tentando calar a igreja, é isso. Elias era um profeta, e ele sabia que Acabe não poderia calar a voz de Israel, a adoração ao único Deus verdadeiro, digno de toda adoração, e por esse motivo ele se levanta contra. Nós precisamos reavaliar, irmãos, pensar sobre essas coisas. O vírus, ele é real? É real. O vírus mata? Mata. Como mata também H1N1, como mata a dengue, como mata outros vírus que estão circundando na sociedade e ninguém fala nada.
E ninguém diz nada, mas a bola da vez é a Covid, né? É a Covid. Precisamos pensar sobre isso, irmãos, analisar. A igreja, ela é pensante, a igreja, ela é formadora de opinião. É por esse motivo que querem calar a voz profética da igreja, mas nós não podemos nos deixar calar. Acabe, diz a palavra do Senhor aqui, ele foi inibido com a palavra do profeta Elias. Elias se levantou contra aqueles desmandos, e ele sentiu a pressão, ele sentiu. Então nós precisamos entender, e é de todas as formas que a igreja está sendo, de uma forma assim, prejudicada pelo sistema, as filosofias, pensamentos progressistas dentro da igreja. Isso é algo que a gente precisa pensar também. A igreja moderna, a igreja muito moderninha, cheia de coisinha, que não tem tempo para estudar a palavra, que não tem tempo para meditar, porque ela tem que estar sempre em busca de novidade, para entretenimento daqueles que frequentam. Isso, irmão, precisamos ter cuidado. É a palavra que norteia. Eu estava lendo eu não sei se os irmãos já viram, mas ontem eu estava lendo um artigo, tanto no Instagram como também no Facebook, sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele cancelou a Bíblia, porque agora tem que fazer um novo livro, certo? Porque a Bíblia já é um livro antiquário, é um livro passado, ela vai contra alguns valores da sociedade. Por esse motivo, se tem que fazer um outro livro que esteja dentro daquilo que a modernidade está vivendo. Você está entendendo o que é isso, irmãos? É o que a Bíblia diz no Novo Testamento, é o anticristo, é aquele que se levanta, porque Jesus diz na sua palavra: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E a gente precisa estar atento a essas coisas, irmãos, porque enquanto a igreja ela se omite, o mundo avança, e nós não podemos nos deixar, irmãos, levar pelas coisas que acontecem. Precisamos sim ser pessoas precavidas, cuidadosas, que se preocupa tanto com a saúde, mas sobretudo que nos preocupamos com a nossa vida espiritual e a vida espiritual da nossa família. Porque mais importante do que viver nessa terra, irmãos, é termos a garantia de vivermos a eternidade com Cristo. Isso é muito mais importante. E às vezes a gente troca a glória futura pela glória presente. Às vezes deixamos da comunhão com Deus para a eternidade e começamos a pensar nas coisas dessa terra. Não, vamos nos levantar contra essas coisas, como fez o profeta Elias. Por ocasião, queridos irmãos, podemos observar isso. Precisamos, estar sempre atentos às coisas que de fato estão acontecendo. E nós precisamos estar sempre alertas a isso. Israel ficou, irmãos, repleta, de sacerdotes e profetas de Baal. Quando Acabe casou com aquela mulher ímpia, perversa, Jezabel, ele tornou a nação de Israel vulnerável. E aquela mulher, quando ela veio, ela trouxe toda a sua adoração e começou a disseminar no contexto de Israel. E ela começou a perseguir os profetas, ela começou a matar os profetas. Conta-se a história, registra-se que quase não tinha mais adoradores a Yahvé, porque Jezabel, ela estava exterminando todos. Todos. A perseguição ao povo de Deus. E é assim que começa, irmãos. Alguém se levanta com um poder e começa a perseguir sem que a outra pessoa faça resistência. Porque a gente sabe, irmãos, que a igreja de Jesus é um cordeiro, não é verdade? A Bíblia mesmo diz isso,
É o exemplo que Jesus usa. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E depois Jesus ele diz que assim como eu vos fiz, fazei vós também. Jesus ele diz que nós não devemos fazer resistência. É por esse motivo que muitas pessoas tomam logo isso e basta logo aguardar. Mas não é assim, irmão, no sentido, não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso? Você como crente, você também tem privilégio, porque você é um cidadão. Assim como você tem deveres, você tem privilégio. E você precisa tomar decisões importantes. É aí que está a diferença da coisa. Precisamos atentar para o que diz a palavra do Senhor. Jezabel se levantou e começou a exterminar com todos os profetas, todos os adoradores a Iavé, a Jeová, ao grande Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E começou então a construir altares ao seu Deus, disseminando assim em Israel a idolatria. A idolatria. E foi diante disso que Elias se levantou e foi até Acabe. De fato, o propósito de Jezabel era eliminar totalmente o sacerdócio levítico, bem como as instruções que cercavam o mesmo. Isso nós podemos observar em 1 Reis 18, versículo 4, versículo 13, versículo 22, né? São textos, você precisa ler, queridos irmãos, em casa, né? Com cuidado, com dedicação, os livros dos reis, o livro das crônicas, para que você possa entender e compreender o quanto o povo de Deus sofreu na mão de pessoas ímpias e perversas, para que você também tome as suas devidas decisões pautadas naquilo que a palavra de Deus te orienta. Então nós precisamos entender isso. Elias também, irmãos, na qualidade de principal profeta da época, ele precisou fincar o pé, para que a coisa não fosse avante, e aí então ele começa a tomar a decisão, conforme nós podemos observar. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Que autoridade, irmãos! Segundo a minha palavra. É isso que o crente tem que ter, uma vida profética e palavra firme, diante de um mundo ímpio, que não conhece a Deus, que não ama a Deus. É isso que tem que acontecer. Então, ele diz: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali alimente-te e te sustente. Então veja só, queridos irmãos, que Deus diz uma ordem interessante para Elias. E isso aqui é importante nós olharmos, irmãos. Ele disse no versículo 2: veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Sabe, meus queridos irmãos, tem hora que nós precisamos estar bem sintonizado com Deus, porque tem hora que Deus está dizendo para a gente assim: te retira, sai daqui, te esconde. Porque muitas vezes o crente tem aquela ideia assim: não, eu confio em Deus, não, eu sou guardado por Deus, não, se vier, irmãos, preste bem atenção se Deus está dizendo para você fazer isso, porque muitas vezes a pessoa se levanta achando que está fazendo em nome de Deus, que Deus está mandando, e Deus não está mandando. Tem ocasião que Deus está dizendo, como disse para o profeta Elias:
te afasta, te esconde, vai daqui, vai para o lugar, e ele mostra, ele indica, né? Mas tem muitas pessoas que não olham assim, tem gente que acha que é blindado, totalmente invulnerável, se esquece que é pó, se esquece da declaração de Tiago sobre Elias. Elias, um homem de oração, Elias, um homem poderoso, um homem que tinha grande autoridade espiritual, mas ele estava sintonizado à voz de Deus, e ele conseguia ouvir Deus dizendo: vai daqui, some daqui, foge daqui, porque senão tu vais ser de fato consumido, meus queridos irmãos. Muitas vezes precisamos agir assim, irmãos, mas isso dentro da orientação da palavra do Senhor nosso Deus. Elias na qualidade de principal, irmãos, né, como diz aqui, Elias na qualidade de principal profeta da época, ele precisou se levantar, tomar a decisão, mudar aquele contexto, mas logo depois ele deixou o negócio pipocar, pegar fogo, aí ele foi, por ordem do Senhor, esperar o momento certo de voltar a aparecer novamente. É assim que nós precisamos ser, irmãos, cautelosos, cuidadosos, e que possamos agir dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Sem dúvida alguma, irmãos, isso provocou uma tremenda agitação, e a vida de Elias começou a correr perigo, e o próprio Senhor mandou que ele se retirasse, né? Como nós podemos observar aqui nesses versos, verso 2, verso 3, né? E ele vai falando sobre essa questão bem aqui. E muitas vezes nós precisamos também tomar essa atitude, embora sejamos pessoas capacitadas, pessoas cheias, né, de autoridade, mas nós precisamos, em determinado momento, reconhecer que é hora de nós, né, mesmo Elias com todo o seu poder, a autoridade de mandar descer fogo do céu, né, como fez ali com Acasias, né, como declara aqui a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 1, uma coisa interessante também, irmãos, que nós podemos aprender com Elias aqui, é a sua convicção do Deus de Israel. O crente, hoje, ele precisa ter convicção do seu compromisso com Deus, irmãos, compromisso da sua fé, ele precisa ter consciência do que ele é, do que ele faz, como ele faz e qual a sua importância dentro desse cenário. A palavra de Deus diz aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 1, irmãos, que o rei Acasias, ele caiu, ele sofreu um acidente, e de imediato ele mandou ali o seu capitão, uma guarda, ir atrás de um determinado Deus. Veja só, versículo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, e sararei dessa doença. Olha só, um israelita que deveria se curvar diante de Deus, reconhecendo o poder de Deus, pedindo a ajuda de Deus para ser sarado, mas ele manda em busca da ajuda de um Deus pagão, de um ídolo, que não tem valor nenhum, a não ser monetário para a vida daquele que fabrica e vende para aquele que não confia no Deus de Israel. Então veja só o versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Como eu gosto dessa expressão, irmãos.
Por acaso não há Deus em Israel? Ah, meus queridos irmãos, essa é uma lição para nós. Nós precisamos entender que há um Deus no céu e que cuida das nossas vidas, um Deus que nos protege, um Deus que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Está aqui. Não há um Deus em Israel? Por acaso não há Deus em Israel? Agora veja só. Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiu não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Aí ele vai dizer, né? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhe perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras, ou tais palavras? Eles lhes responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então o rei disse: é Elias. O irmão Joel falou uma coisa interessante, né? A história, ela tende a se repetir através das nossas vidas, irmãos. A história é um legado, tudo é um legado. Eu já contei para os irmãos que muitas vezes, eu já me flagrei fazendo coisas que meu pai fazia. Você está entendendo? Uma expressão, uma atitude, um gesto, uma ação, e vim na minha... Rapaz, o pai fazia desse mesmo jeitinho. Sabe por quê? Impregna. Aquilo que nós fazemos, elas vão ser a visão, o ouvido, tudo isso que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo isso é introjetado no nosso ser, e nós passamos depois, sem percebermos, a reproduzir. É o que acabou de dizer, irmão. Estava acontecendo com o filho. Sabe, queridos irmãos, as consequências vieram, porque não levaram em conta o que dizia o Deus de Israel. E Acasias, conforme declara o texto, depois da palavra de Elias, ele faleceu. E daí encontramos ainda no ministério de Elias, né, o encontro dele com Acabe, desafiando também os profetas de Baal. E todos nós conhecemos bem essa história do desafio, da forma como Elias humilhou os profetas de Baal, como ele humilhou a própria divindade pagã, ilusória, criada pelos Baalins. E depois de tudo acontecer, ele mata à espada todos os profetas. Está tudo registrado, irmãos. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos ter convicção sobre a pessoa de Deus nas nossas vidas, para que nós tomemos posição, para que nós tomemos, irmãos, de fato, com convicção as nossas decisões. Nós precisamos saber em quem nós cremos, e devemos saber do potencial desse Deus. Eu acho impressionante quando Elias disse para as pessoas lá, depois de tanta tentativa dos profetas de Baal, de tentar atear fogo através das suas divindades, e tudo de forma negativa, chegou a vez do profeta, e ele levanta o altar com as 12 pedras, ele coloca lenha, ele coloca os animais, aí ele manda colocar o que, irmãos? Água. Faz uma vala aí,
ao redor. Taca água aí. Enche de água esse negócio aí. Ora, o fogo, numa madeira seca, ainda dá trabalho de pegar, que dirá lá molhada, né, irmãos? Mas ele disse assim, joga água em tudo. Fez a vara e disse, taca água em tudo aí, deixa tudo molhado. E quando foi, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu. E o fogo consumiu tudo aquilo. Irmãos, nós precisamos crer em Deus. Deus que faz além do que nós somos capazes de imaginar. Se nós temos convicção em Deus, a nossa fé, ela ela vai transpor qualquer barreira que nós enfrentarmos na nossa frente, porque a nossa confiança não vai estar em nós, a nossa confiança vai estar em Deus, é Deus que pode todas as coisas. Então Elias, ele teve, sabe, queridos irmãos, todas essas ações, e aí, depois disso tudo, e Acabe mandou dizer para a Jezabel, sua mulher, o que Elias tinha feito, e é quando ela faz aquela declaração, que assim como ele fez com os profetas, ela ia fazer com ele. Aí o homem de Deus temeu, irmãos, né? Quem é que não teme pela sua vida enquanto mortal? Todos nós tememos, é por esse motivo que eu digo, às vezes é comum, às vezes num momento de preocupação temermos, mas esse medo, esse pavor, ele vai sumir à medida que nós derramamos o nosso coração diante de Deus, à medida que Deus aparece, como aconteceu com Elias. Elias, ele foge, até por orientação do Senhor, ele foge, e quando ele entra naquela caverna, e que ele começa a orar também, Deus se revela a ele, e Deus diz, sai do teu clausuramento, sai do teu medo, sai da tua caverna, e vai, porque eu tenho obras a fazer através de você. É assim, irmãos. Nós não podemos temer e nos esquivarmos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós temos que nos levantar e irmos, fazermos, confiando no Senhor. E assim fez Elias. E uma coisa interessante, que eu grifei aqui, irmãos, no livro de 1 Reis 19, quando Elias lá no Horebe é chamado a sair, duas vezes, se você prestar atenção nesse texto, no versículo 10 e no versículo 14, Elias diz assim, e eu fiquei só. E eu fiquei só. Essa expressão ele usa tanto num quanto outro, falando assim, ó, ele respondeu, ou seja, Elias está respondendo, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel te deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Versículo 14 novamente, ele respondeu, tendo sido eu em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Duas vezes ele fala sobre isso, alegando, de fato aconteceu, irmãos, o povo, quando o seu coração não está firme no Senhor, o povo, quando o seu coração não está totalmente voltado para Deus, se torna vulnerável, se torna frágil, e qualquer invertida do inimigo, eles podem mudar de opinião. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Agora eles estavam seguindo as instruções de Jezabel, e começaram a adorar aos deuses Baalins. Sabe, queridos irmãos, a gente pode observar uma coisa interessante, é que enquanto as coisas estão acontecendo conosco,
também estão acontecendo outras coisas que nós não temos conhecimento. Deus, Ele não só age na nossa vida e através de nós, não, irmãos. Deus está fazendo a sua obra em outros lugares. Vejam só que quando ele estava se lamuriando, falando dos seus temores, das suas dificuldades, dos seus medos, olha o que Deus diz para ele no versículo 18, quando Deus manda ele se levantar e escolher aqueles homens. Lá no versículo 18 ele diz para Elias: também eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Isso quer dizer, irmãos, que nós não estamos só nessa luta. Nós podemos até achar que estamos sós. Nós podemos até achar que estamos, isolados nisso tudo, mas não estamos, irmãos. Há um Deus no céu que cuida das nossas vidas. A mesma coisa aconteceu quando o profeta Obadias chegou e revelou que ele estava sustentando os profetas em grupos de 50, homens que não se prostraram também, e que estavam guardados. Ou seja, enquanto eu fico me lamuriando das dificuldades, dos medos, dos pavores, com medo com a minha vida, outras pessoas estão sendo guardadas por Deus. O mundo não gira em torno da minha pessoa, irmãos. O mundo, ele gira em torno da pessoa de Deus. Nós somos apenas um grão de areia nessa imensidão da beira da praia. Nós somos apenas um pingo de água em meio a esse imenso oceano. É Deus, irmãos, todo o foco é para Deus. É Deus que está no controle. E Elias começou a perceber isso. Há um Deus, e aquela declaração que ele fez a Acasias é bem própria aqui. Há um Deus em Israel. Há um Deus que domina a igreja. Há um Deus que é o Senhor da igreja. Há um Deus que é o Senhor da nossa vida. E é a esse Deus que nós devemos nos submeter. É a esse Deus que nós devemos servir. É a esse Deus que devemos dar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável. É a esse Deus, irmãos. Estamos prontos para isso, irmãos? Por esse motivo é que nós precisamos reavaliar a nossa vida, nosso comportamento. Eu tenho dito para alguns irmãos que esse momento que nós estamos vivendo está vindo para preparar a nossa vida. Porque a igreja de Jesus, principalmente no contexto brasileiro, está assim muito solta, vivendo assim muito, Mas aí Deus mandou esse Covid, e junto com o Covid mandou essa intenção social, política, de querer calar a igreja, de amordaçar a igreja. E eu fiquei pensando, irmãos, como a igreja é de fácil manipulação, Como ela se deixa logo levar, não há luta, não há resistência. Eu não estou dizendo para você pegar e sair aí, abrigar na rua, ou fazer baderna buscando seu... Não, irmãos. Mas a igreja precisa ser mais audaciosa, irmãos, contra a ação do inimigo. Contra a ação do inimigo. Meus queridos irmãos, há um Deus nos céus que cuida da igreja, que nos ama e tem interesse nas nossas vidas. Então, concluindo aqui com essa primeira parte dessa lição sobre a vida de Elias, diante de tudo que acontece, diante de todos os movimentos que acontecem, e há ainda mais algumas coisas importantes no ministério de Elias, mas quero fechar essa primeira parte aqui, falando sobre a preocupação de Elias com a nação, e aí diante disso, pela orientação do Senhor, ele vai e chama quem? Eliseu. Chama o profeta Eliseu, porque ele sabia que era necessário deixar um legado, era necessário deixar alguém que daria continuidade às reformas religiosas, às reformas políticas na nação de Israel. E como o profeta, ele tinha uma ingerência imensa sobre a questão da vida da nação, ele chama Eliseu por orientação do Senhor, irmãos.
e começa a mostrar a Eliseu, começa a instruir a Eliseu. E Eliseu vai aprendendo, Eliseu vai vendo sobre o comportamento do profeta, vendo sobre a sua capacidade, sobre a sua autoridade. E uma coisa que me chama a atenção é o chamamento do profeta Eliseu, irmãos. Estava no campo, trabalhando, que é uma das coisas muito importantes que a palavra sempre nos revela, né? Quando você vai olhar sobre os chamados, todos os chamados que a Bíblia vai mostrando, era sempre Deus chamando alguém ocupado, né? Se você olhar, sempre tinha alguém que estava fazendo alguma coisa e Deus mandava alguém lá e chamava, né? Veja só, irmãos, todo mundo que é chamado para a obra está trabalhando. Saul estava trabalhando, Davi estava trabalhando, né? Gideão estava trabalhando, certo? Todo mundo estava trabalhando, não era diferente com Eliseu. Eliseu, quando é chamado para seguir Elias, para ser preparado para assumir o ministério profético na nação, também estava trabalhando, estava arando a terra, era um homem comprometido com o trabalho, porque Deus quer pessoas comprometidas, porque alguém que trabalha, alguém que tem responsabilidade com as suas coisas pessoais, também terá responsabilidade com o reino de Deus. Essa é a dinâmica da funcionalidade da coisa. Aí Deus chamou o profeta Eliseu, e ele viu, e de imediato ele pegou aqueles bois, pegou logo lá, e logo ofereceu em holocausto ao Senhor, e foi a sua família, e ali então ele passou a seguir o profeta. A urgência da obra, e quando o profeta Elias estava prestes a subir para o céu numa carruagem de fogo, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Assim será no dia do arrebatamento, né? Quando Elias, antes de subir, chegou com Eliseu e falou para Eliseu da grande responsabilidade, ele fez uma pergunta para Eliseu: o que tu queres que eu te faça? Essa é a grande pergunta que muita gente não sabe responder, né? E Deus sempre gosta de fazer perguntas assim para a gente. Ele perguntou para o cego lá de Jericó: o que tu queres que eu te faça? Né? Ele está perguntando para Eliseu, através de Elias: o que tu queres que eu te faça? Qual foi a resposta de Eliseu? Senhor, que tu me deis a porção dobrada do teu Espírito. A porção dobrada do teu Espírito. Eliseu, queridos irmãos, sabia da grande responsabilidade que ele teria, e ele sabia que ele não teria condições apenas de forma comum tratar aquela coisa. Ora, se Elias era um homem tão bem sucedido na presença de Deus, então Eliseu certamente disse: se eu tiver um espírito de uma força dobrada como a do meu senhor Elias, eu farei obras grandiosas para Deus. Sabe, queridos irmãos, é isso que nós como cristãos, vivendo nesse século 21, precisamos nos humilhar diante de Deus e começarmos a clamar a Deus por uma porção dobrada do seu Espírito. Porque nós vivemos dias difíceis, nós vivemos momentos difíceis, e nós precisamos, irmãos, viver totalmente, 100% na dependência desse Espírito Santo, para que nós possamos viver triunfantemente em meio às dificuldades que nós estamos passando. E aí então, irmãos, o profeta Elias joga sua capa sobre Eliseu e o abençoa, e logo depois ele é levado numa carruagem de fogo para a presença do Senhor. São os dois homens na Bíblia que diz que não viram a morte, né? Elias e quem mais, irmãos? Enoque, irmãos.
Andava Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Sabe, queridos irmãos, é muito importante isso. Comunhão com Deus.